Eu sou Gilberto Nascimento e este é o podcast Fé e Poder, do Platô BR, que aborda sempre temas ligados à religião. E o nosso convidado de hoje é o deputado Eros Biondini, do PL de Minas Gerais. O Eros Biondini é cantor religioso com 15 álbuns gravados, é fundador da comunidade Mundo Novo e membro da Renovação Carismática Católica. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui, agradecemos a sua presença. E, em primeiro lugar, queria que o senhor explicasse para o público o que é exatamente a Renovação Carismática Católica, como ela cresceu, qual é o papel que ela desenvolve e a relação também do senhor com a Canção Nova, a TV Canção Nova. Sim, primeiro um prazer estar com você, Gilberto Nascimento, participando desse podcast. Realmente é muito pertinente, né, abordarmos esse tema que é tão importante da fé e da política. E eu tenho 35 anos de missão católica, né? Antes desse período eu tive um momento de turbulência na minha adolescência para a juventude, né? Tive uma experiência com drogas e num determinado momento, num encontro de oração, eu acabei tendo uma oportunidade de uma mudança de vida, né? E de vislumbrar um futuro novo, em meio a um risco que eu estava iminente, né? Por aquilo que eu estava vivendo naquele período. E adentrei, então, nesse movimento chamado Renovação Carismática Católica, através da comunidade Nova Aliança, na época, em Belo Horizonte. A Renovação Carismática Católica é um movimento dentro da Igreja Católica, né? Obviamente, renovado, carismático, que nasceu nos Estados Unidos, uma experiência há mais de 50 anos de jovens católicos universitários com um livro, a Cruz e o Punhal, um livro protestante. E aquele anseio daqueles jovens por ter um avivamento na sua fé fez com que eles começassem a crescer na oração e, num determinado momento, realmente houve o que nós chamamos o batismo no Espírito Santo daqueles jovens universitários, alguns deles vivos ainda e dão encontros até hoje, já idosos, já dão encontros aqui no Brasil, inclusive. Nasceu, então, na Universidade dos Estados Unidos, o movimento Renovação Carismática. E aquilo foi como uma chama que se espalhou e incendiou não só os movimentos ali nos Estados Unidos, mas rapidamente essa notícia chegou até os outros países, o próprio Vaticano, que também se debruçou sobre esse fenômeno, vamos dizer assim, que era o nascimento de um novo movimento aberto ao Espírito Santo, que considerávamos como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas a pessoa esquecida, vamos dizer assim, né? Porque muito enfatizado o Pai, muito enfatizado Jesus, e o Espírito Santo, num período, ficou assim como que a pessoa da terceira pessoa da Santíssima Trindade meio que esquecida. E aí a renovação veio reavivar esse fervor, né, como dizia o Papa João Paulo II, essa nova forma de expressar a fé, e renovou realmente não só aqueles que participavam do movimento da renovação carismática, mas foi como que um sopro novo para a Igreja Católica nos outros demais movimentos que acabaram sendo também influenciados. E quando nós olhamos hoje, independente de qual movimento que a gente vê dentro da Igreja Católica, todos eles hoje estão influenciados pelo movimento da renovação carismática. Aqui no Brasil foi principalmente nos anos 90, né? Que se fortaleceu esse Exatamente, movimento. nos anos 90 se fortaleceu, aí teve aí a década da evangelização, de 90 para 2000, então se intensificou muito isso. Depois, num desdobramento do movimento da renovação carismática, o Espírito Santo soprou uma nova primavera, que a gente chama. Nasceu as novas comunidades, como se fosse
células. A comunidade Mundo Novo. É exatamente uma dessas que você a está comunidade falando. Canção O que é Nova. exatamente o que é a comunidade Mundo A Novo? nova comunidade é uma expressão da renovação carismática católica que juntou pessoas dentro de um carisma com sempre um fundador ligado à renovação. No caso da Canção Nova foi o padre Jonas Abib, e no caso da comunidade Mundo Novo sou eu, ligado à renovação carismática. Nasceu como se fosse assim congregações religiosas, porém comunidades de vida e de aliança, chamadas assim, e chamadas de novas comunidades renovadas, e assim uma experiência. Não podíamos dizer assim, fazendo uma analogia, como se fosse células dentro da igreja, mas que não perdeu o vínculo com a própria igreja. E assim nasceram as comunidades que hoje são até, vamos dizer assim, mais expressivas muitas vezes do que o núcleo da renovação carismática como tal, apesar que o núcleo da renovação ainda é muito forte, e isso que alimenta todos nós, né? Nós mesmo na Câmara dos Deputados, nós temos um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, que é o nosso grupo dos parlamentares da Renovação Carismática dentro da Câmara. Chama Santa Helena Guerra, que era apóstola do Espírito Santo, chamada assim. E então esse nosso grupo de oração reúne toda quarta-feira, de 8 às 9 horas, num momento de oração para os parlamentares que assim desejam, para os servidores, para os assessores. Então, sim, realmente o movimento da renovação carismática, ele fez com que esse batismo no Espírito Santo tornasse missionário as pessoas, onde quer que eles estivessem. Tanto é assim que depois de um certo tempo na minha caminhada com a renovação, nasceu essa vocação, vamos dizer assim, de fé e política, justamente na defesa dos nossos valores cristãos, defesa da vida, defesa da família, luta contra as drogas, luta contra o aborto, contra a pedofilia. Nasceu essa moção. E aí, isso totalmente ligado ao trabalho da renovação carismática, ao trabalho da igreja, nosso envolvimento, e aí esse envio para que, no nosso caso, no meu caso, por exemplo, de outros, nós estivéssemos também militando, no bom sentido, dentro do parlamento. Tá. Antes de entrarmos até na questão política, né, que vamos falar um pouco, a renovação carismática, nos seus primeiros anos, no surgimento aqui no Brasil, ela sofreu uma certa oposição da hierarquia católica naquele primeiro momento. Depois acabou sendo bastante aceita, hoje talvez seja quase hegemônica, talvez, não sei se dá para dizer isso. Mas o que aconteceu de fato? É claro, foi um movimento assim, muito diferente. Surpreendente, né? No primeiro não é? Que ao mesmo tempo... Por exemplo, os padres cantores. Né? Exatamente. Mas quando nasceu a renovação carismática... O senhor carismática, não é padre, mas o padre Marcelo, vários outros... São todos contemporâneos meus. Né? O padre Fábio de Mello, padre Marcelo Rossi, Frei Gilson e outros que cantam hoje, padre Reginaldo Manzotti. Todos nasceram essencialmente na renovação carismática. E com um detalhe importante, o padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, que é a comunidade mãe, podemos dizer assim, de tantas outras comunidades que nasceram no Brasil, o padre Jonas foi o grande inspirador, foi o grande arauto, que ele enfatizava a questão da música, tanto é que a comunidade dele se chama Canção Nova. Mas era algo muito novo, realmente. E, obviamente, a igreja toda cuidadosa via com preocupação aquele movimento que parecia mais um grupo de protestantes dentro da igreja católica, orando em línguas, e louvando, e levantando os braços, usando Bíblia. Mas essa perseguição, vamos dizer assim... E o padre Marcelo cantando, indo no programa da Xuxa, isso chamava atenção, e causava polêmica. Causava polêmica, escandalizava num determinado aspecto, mas, como diz Gamaliel a Saulo, né? Quando é de Deus, não adianta perseguir, porque não morre. E assim foi a renovação carismática católica. Ela foi crescendo, foi sendo reconhecida, foi mostrando realmente a sua cara, ela foi dando sua contribuição para a igreja, também acolhendo, né, vamos dizer assim, essa dureza muitas vezes, né, para
aproveitando isso para o crescimento dela, amadurecimento dela também, porque, obviamente, tudo novo, às vezes, sai um pouco do limite. E hoje, apesar que ainda existe na igreja uma assim, resistência por parte mais daqueles que são ligados à chamada teologia da libertação, uma resistência ainda grande com a renovação carismática, mas hoje, se eu sou autor de muitas músicas que o padre Marcelo gravou, o padre Fábio de Mello gravou. Hoje, se você for no encontro dos vicentinos, canta essas minhas músicas. Se você for no encontro dos marianos, canta essa música. Se você for no encontro de casais, canta essa música. No encontro de jovens, canta. Na renovação, canta. Ou seja, a renovação se tornou também, ela renovou toda a igreja e também os demais movimentos. E como essa coisa de fazer sucesso cantando? O senhor é um grande vendedor de discos também, né? Faz shows pelo Brasil todo. Como é? No meu caso, foi uma coisa tão espontânea, porque quando eu estava com a minha banda de rock, antes desse novo tempo meu, eu tinha assim, um desejo de na época, gravar... Foi no período que o senhor se converteu aí. Era adolescente ainda. Era. Quantos anos? Tinha meus 16 para 17 anos, e aí o meu sonho de adolescente era, né, fazer show, viajar, fazer sucesso, gravar. Na época a gente estava tentando fazer uma fita de rolo para gravar um compacto de vinil, né? E quando eu tive essa experiência com Deus, esse encontro pessoal com Jesus, o que acontece? Eu abri mão de tudo isso. Eu não quero saber mais de show, não quero... Meu projeto de vida é outro. Eu quero pegar meu violãozinho e cantar nesses encontros que eu vi o pessoal tocando e que me tocou meu coração. Eu quero isso para minha vida. Então, ao mesmo tempo que eu abri mão de tudo isso, como está escrito na palavra de Deus, aquele que deixa os seus projetos por causa de mim, recebe 100 vezes mais. De repente, Deus começou a me inspirar essas canções, porque eu não tenho, apesar de eu ser hoje talvez o segundo ou terceiro compositor católico com mais número de músicas gravadas, eu não tenho... Quem é o primeiro? Padre Zezinho? Padre Zezinho. Segundo? Padre Zezinho. Imagino que... nem sei mesmo que se falasse, talvez eu sou o segundo, né? Mas eu tenho 110 músicas gravadas ou mais. E aí, eu não tenho facilidade de escrever assim, uma poesia ou escrever por encomenda, mas realmente através do estudo bíblico e da experiência, principalmente de missão, Deus me inspira muito, muito e diariamente no meu coração. E aí começaram a nascer canções que nós começamos a usar nas missas, começamos a usar nos shows de evangelização, que começaram a acontecer também, nas noites de louvor. As pessoas começaram a conhecer. O padre Marcelo viu essa música, invocamos, falou, opa, eu quero gravar essa música. O padre Fábio de Mello, hoje, no show dele, ele canta 4 músicas minhas, inevitavelmente, e ele ainda brinca comigo, ó, você tá me devendo esses direitos autorais, viu? Que meus shows aí você tá ganhando, eu tô te sustentando aí, viu? Nós somos muito amigos. E assim, também foi outro paradigma, Gilberto, que foi quebrado. Por quê? A música na Igreja Católica não era como a música evangélica americana, que depois também veio para o Brasil, que era já desde o início com banda, bateria e superprodução, iluminação. Não. Tivemos que quebrar também esse paradigma, a ponto de, numa cidade, quando ia fazer um evento, uma noite evangélica na quinta, exemplo, uma noite católica na sexta, a evangélica era toda bem produzida e a católica era um caixotinho para a gente poder pegar ali e fazer uma coisa muito amadora, porque essa era a mentalidade da música, algo mais simples. Quando era bem feito, era mais por clássico. E o próprio Padre Zezinho, uma música mais... Era um ponto fora da curva. De repente, começaram a nascer os ministérios, as bandas, os cantores católicos, e hoje em dia, a nossa agenda é concorridíssima. Hoje em dia, nós temos convites para cantar... Tem shows marcados até quando? Shows e apresentações? Para você ter uma ideia, no ano de 2025, eu vou completar 1000 shows. Vou fazer 35... Mas a agenda está cheia até lá? A agenda cheia até lá, até o final do ano. E já no Réveillon tem um show da virada do ano. E assim, não é shows só religiosos. O show meu é 100% católico. Mas muitas vezes em festas, por exemplo, em Pirapora, do 23 para o 24,
eu fiz um show da virada em Pirapora. Tinha ali 20 mil pessoas, mas ali não era foram lá para ver a virada, os fogos e banda de forró, outra banda de rock e tal, e eu tava encaixado ali no meio. E acabou que eu que fiz o show da virada. Não foi nem o Renato Teixeira que levaram para cantar lá, né? Levaram o senhor. Então, é verdade. E aí... Pirapora. Sou caipira, Pirapora, nossa. O senhor canta ela também, né? Claro. Eu canto ela mais assim, informalmente, né? Mas ali, só como exemplo. Então, eu tive aquelas 20 mil pessoas, muitos conhecem as músicas mais conhecidas minhas, tem outras que eu canto também de outros colegas, como o Padre Marcelo e tudo. Então, hoje, quebrou-se esse paradigma. Hoje, muitas cidades, os shows católicos, hoje disputam com cantores, assim, famosíssimos, tanto de banda de rock ou sertanejo, e mesmo estrutura de palco, né? Quantas vezes já fiz show abrindo um show que na noite da padroeira ou então na festa da cidade era o meu show e no mesmo palco em seguida um show de um cantor muito famoso. Então assim, nós fomos galgando e conquistando esse espaço, valorizando o nosso trabalho, né? Que a gente chama de Ministério de Música Católica. E hoje, realmente, eu tive a oportunidade de cantar em 3 Jornadas Mundiais da Juventude para 3 papas diferentes. Então, no ano 2000, lá em Roma... Os 3 últimos papas. Os 3 últimos papas. O Papa João Paulo II em Roma, eu fui cantor da jornada. No ano 2000, jubileu. No ano 2011, em Madrid, com o Papa Bento XVI. E no Rio de Janeiro, em 2013, com o Papa Francisco. Então... É uma história, assim, não é de vida, e é uma carreira que a gente chama assim também missionária, muito frutuosa. Fora esse trabalho que se encaixou também da mudança de vida das pessoas. Então, por exemplo, tem mais de 1.000 jovens que frequentam a nossa comunidade que saíram das drogas através do nosso trabalho de evangelização. Inclusive, hoje na política, eu tenho em torno de 5 assessores que já foram ex-dependentes de crack. Então, inclusive, um rapaz e uma moça que já foram até presos, né, há uns anos atrás, e que nós trabalhamos na restauração da vida dessas pessoas. Hoje são excelentes colegas, né, nossos, funcionários, assessores. Então, assim, é uma história bonita, não é 1, 2 anos, são 35 anos. E há 18 anos, então, atrás... nasceu esse apelo. Esse apelo, né? Mais ou menos como o de Davi, né? Davi era o salmista, aquele cantor de Deus, e que de repente teve que lutar contra Golias. Teve que mudar um pouco ali a sua história, mas não deixou de ser o cantor. Continuou sendo, depois de rei, continuou compondo os salmos dele. Eu me identifico assim, na Sagrada Escritura, muito com Davi. O senhor falou que cantou, né, para 3 papas, então eu vou fazer uma propagandazinha minha aqui. Eu consegui entrevistar o Papa, o Cardeal Ratzinger, quando ele não era Papa ainda, né? Ele que era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Aí eu o entrevistei no Rio de Janeiro, lá para a Folha de São Paulo, quando eu trabalhava. O Papa Bento XVI, ele foi um grande Papa, ainda mais dentro da nossa linha de evangelização, da renovação carismática, dessa linha mais rigorosa, vamos dizer assim, da doutrina. O Papa Bento XVI é uma grande referência. Aliás, ele era o conselheiro do Papa João Paulo II. Sim, sim. O senhor concorda que a renovação carismática seria uma versão católica do que são os evangélicos aí? E ela veio realmente para disputar espaço com os evangélicos? Olha, primeiro que não foi nada planejado, foi uma experiência realmente histórica de um avivamento espontâneo de um grupo de jovens que tinham um anseio de expressar sua fé com mais fervor. Deus ouviu aquela oração e nasceu ali aquela chamazinha, pouquíssimos jovens, e que hoje o mundo inteiro tem esse movimento. Então, não foi premeditado, vamos fazer um movimento dentro da Igreja Católica que se assemelhe às igrejas evangélicas, apesar de que isso aconteceu. Tem algumas pessoas que frequentam a minha comunidade
Católica Mundo Novo lá em Belo Horizonte, que não tem tanta formação assim religiosa, mas chega lá, as portas estão abertas e a gente acolhe, inclusive o carisma da minha comunidade é acolhida amorosa como fonte de restauração. Chega lá e fala: eu frequento a sua igreja. Fala para mim. Porque realmente há a forma de expressar, a pregação feita por leigos, que quem olha assim imagina que ali é um pastor, mas quando a gente, vamos dizer assim, aprofunda, né, e tem um conhecimento maior da doutrina, um conhecimento maior tanto da história das igrejas evangélicas como da igreja católica, consegue entender todo esse contexto. De alguma forma, até igrejas evangélicas foram influenciadas pela renovação carismática, porque e também tiveram esse fenômeno do efervescer dos carismas. Tanto é que existe igrejas renovadas evangélicas e igrejas não renovadas evangélicas, porque houve um fenômeno da efusão do Espírito Santo, como em Pentecostes, nesses tempos que nós estamos vivendo atuais. Então, tanto na Igreja Católica com a renovação carismática, o que chamou muita atenção, porque muitas pessoas acham assim, é como se fosse uma igreja evangélica sem ter desligado, rompido com a igreja. Algumas pessoas acham assim, mas não é. Realmente tem muito em comum, tanto é que quando nós fazemos eventos juntos com os nossos irmãos evangélicos, há uma identidade muito grande, a gente fica muito à vontade, eu particularmente fico muito à vontade, porque existe uma semelhança, existe essa comunhão espiritual, existe o uso dos carismas, dos dons, né? E isso quebra barreiras de uma forma, o louvor quebra barreiras de uma forma assim incrível, né? E hoje nós temos eventos na Canção Nova que reúne 100 mil jovens, como o PHN, né, que sempre acontece. Nós temos encontros de madrugada com o Frei Gilson, que reúne 700 mil pessoas numa madrugada, tanto pela internet quanto pela TV e presencialmente na sede da Canção Nova em São Paulo. São coisas absurdas, as pessoas simplesmente estão ali de joelhos dobrados para adorar e para orar. Então, é realmente algo que veio para ficar e, assim, foi um sopro que veio meio como que em socorro, talvez a uma rotina, né, milenar, que não deixou de fazer com que a igreja estivesse um pouco mais, vamos dizer assim, sem expressão, né? Nesse aspecto, porque ela sempre foi muito rigorosa em manter os pilares, né? Os fundamentos, né? Da nossa fé. Mas a renovação carismática, sem dúvida nenhuma, é a responsável por todo esse entusiasmo que nasceu de novo na Igreja Católica. Existem muitos padres e teólogos católicos que fazem essa afirmação de que a renovação carismática teria vindo com o objetivo de combater os evangélicos também, ou disputar espaços com os evangélicos, e também de combater a teologia da libertação, que era um movimento muito forte na Igreja Católica, principalmente nos anos 70, 80, até os anos 90, né, que era mais identificado com a esquerda, por exemplo. O que o senhor acha disso? Eu volto a dizer, né? Naturalmente, quem olha de fora pode fazer essa analogia e fazer esse julgamento, porque, assim, superficialmente falando, é o que a gente vê. Mas não foi nada premeditado, volto a dizer, né? A história do nascimento da renovação carismática é muito bonita, é muito linda. E depois de um certo tempo, veio para o Brasil, né? Com os padres americanos, inclusive o padre Eduardo, que hoje é o responsável pela TV Século XXI em Campinas. Ele é americano e ele foi um dos que trouxe a renovação carismática para o Brasil. E inclusive, na época, ele sustentava, trazendo recursos de fora, e ele veio como missionário da renovação carismática para o Brasil. E hoje tem essa potência dessa emissora de evangelização que é a Século XXI. Então, claro, quando nasceu a renovação carismática e os dons começaram a ser usados, carismas, isso chocou com uma vertente da igreja que, vamos dizer, não valorizava isso. Ao contrário, tinha um foco
exageradamente no social, e não só o foco no social, mas com uma rejeição do espiritual. E como que o senhor vê essa divisão? Então, de fato, a gente tem uma divisão também dentro da Igreja Católica, padres que são mais identificados aí com a teologia da libertação, mais com o social, mais com a esquerda, e os carismáticos do outro lado. Como é que o senhor vê Não, essa? eu Há uma particularmente não divisão tenho... ou não há uma divisão? Eu não tenho identidade com a teologia da libertação, porque a teologia da libertação, ela nasce também já politizada, na minha opinião, numa deturpação da doutrina social da igreja, que é algo espetacular, que é a preferência pelos pobres, né? Opção preferencial pelos pobres. Isso foi, vamos dizer assim, contaminado com o marxismo, e gerou esse movimento Teologia da Libertação que, vamos dizer, politizou a prática religiosa, e enquanto a gente via, por exemplo, os vicentinos, que fazem tão bem o trabalho social como ninguém, tem os lares vicentinos, os lares de idosos, e são extremamente de oração. Então, a teologia da libertação, ela se incomodou muito com a renovação carismática. Mais do que a renovação carismática quis atrapalhá-la. Não, ela realmente... Eu sofri isso também. Essa rejeição, essa perseguição. Mas o discurso nosso precisa ser outro, né? Pelos frutos, a gente conhece a semente e a árvore. Então, o trabalho nosso tem que ser o quê? De evangelizar, de levar a palavra de Deus de forma que ela realmente transforme a vida das pessoas, enquanto transforma a nossa também, porque essa é a dimensão da nova evangelização. Ninguém pode dar aquilo que não tem, então todos nós precisamos todos os dias também buscar essa conversão, né? Para não sermos hipócritas, e levar esse amor de Deus, ao mesmo tempo que a palavra que transforma, que restaura, levar esse amor de Deus que tudo pode curar os corações das pessoas, pode transformar as vidas das pessoas. O senhor é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que realmente o Bolsonaro é quem melhor representa os princípios cristãos? Bem, eu tenho essa afinidade com a forma de ver a política e a defesa dos princípios e valores cristãos com o Bolsonaro, porque realmente aquilo que nós priorizamos e assim defendemos, que é a vida, a família, os valores, os princípios, não é? Isso foi, vamos dizer assim, adotado por ele no discurso, e não só no discurso, também na prática. Quando ele foi presidente, nós tivemos mais condição de trabalhar a recuperação dos dependentes químicos, e o outro lado, por exemplo, do governo atual, eles são apologistas à liberação da maconha, sem que fazer juízo de valores, mas tem essa linha de liberação do aborto, enquanto nós somos totalmente contra o aborto, do conceito de família e da preservação da família, da instituição pai, mãe, enquanto também o governo atual não tem esta prioridade ou essa visão. Nós tivemos no governo Bolsonaro, eu participei bastante do trabalho contra a exploração de crianças na Ilha de Marajó, e isso também era uma bandeira muito forte nossa, hoje um pouco já relativizada. Então, sem dúvida nenhuma, né, sendo muito verdadeiro, eu me identifiquei, não sou, eu vim junto, né? Eu não vim na política, eu não entrei na política por causa de ver as ações do ex-presidente Bolsonaro. Eu vim por um chamado da renovação carismática. Eu fui deputado estadual no ano 2006, e logo em seguida disputei para federal. Primeiro mandato 2006, é isso? Primeiro mandato 2006. Estadual. E a partir de 2010 vim para a Câmara dos Deputados, justamente naquela luta pela vida, né? E aí, com certeza, o presidente Bolsonaro, ele, vamos dizer,
ele valorizou isso, ele adotou isso. Também nos seus ministérios, ele priorizou. O Ministério da Cidadania, as instituições filantrópicas. Agora, apologia ao uso de armas pelo Bolsonaro não é uma contradição assim com valores cristãos? Particularmente, eu não tenho eu não enfatizo esse discurso. Porém, a tese de que quando um ditador ele quer dominar sobre um povo, ele desarma o povo, essa tese existe. E esse discurso, então, ele acompanha o presidente Bolsonaro dentro de uma lógica de deixar o povo fortalecido. E eu acho que nesse aspecto isso é uma virtude. É claro que isso desordenadamente, a arma na mão de qualquer pessoa, isso pode gerar acidentes e tragédias. Mas a tese qual é? Que um povo desarmado é um povo que não reage, é um povo subjugado. E dentro dessa lógica, se isso não partir para um exagero, um descontrole, que coloque a arma na mão de qualquer um, inclusive dos bandidos, mas hoje no Brasil, infelizmente, nós vemos o quê? É uma proibição de se adentrar em morros, como por exemplo no Rio de Janeiro, onde existem arsenais de guerra, armas usadas só pelo exército, e não se pode então ali abordar aquelas pessoas, mas uma dificuldade que o cidadão de bem possa ter a sua própria arma para defender a sua propriedade, o seu sítio, a sua fazenda e até mesmo a sua família. Então, eu tenho esta visão, né? Apesar de que, no meu caso, como eu tenho outros discursos, outras pautas, né? Como a da droga, como a da recuperação das pessoas, não é tanto o discurso que eu adoto. Porém, eu compreendo a tese e vejo que tem sentido. Certo. No auge aí da chamada teologia da libertação, a hierarquia católica criticava e condenava os padres que estavam fazendo política aí no campo da esquerda, digamos assim. Mas hoje, os religiosos carismáticos não estão também não fizeram também muita política pró-Bolsonaro, por exemplo, nesses últimos anos? Não, como uma reação a uma tendência política de esquerda dentro da igreja, que até hoje existe, né? E predomina, posso dizer, ainda é predominante, houve alguns lampejos, no caso de religiosos. No caso de leigos, como eu, então houve um dinamismo maior de se manifestar. Agora, no caso de religiosos, sacerdotes, menos. Uns lampejos de pessoas que, nesse afã de contrapor uma política social dentro da igreja exagerada, que relativizava a força da oração, relativizava a Eucaristia, os sacramentos, em prol de um discurso só pobres, 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 né? Que é realmente a opção preferencial de qualquer pessoa de fé, precisa ser, mas uma relativização da nossa espiritualidade. Então, alguns sacerdotes acabaram se contrapondo, mostrando que nós temos que nos posicionar, então o Brasil não pode ser comunista, e que a teologia da libertação, Leonardo Boff e outros sacerdotes e outras pessoas que nem são hoje mais sacerdotes estavam né, fazendo a manifestação política dentro da igreja ser exclusivamente de esquerda. Então, os sacerdotes mais rigorosos dentro da doutrina da fé e da caminhada de espiritualidade começaram a contrapor, e alguns até ao combater a questão do comunismo, do relativismo, começaram então a combater algumas pessoas também que eram lideranças desse tipo, políticas ou religiosas, e ao mesmo tempo, indiretamente, valorizar outras manifestações políticas de pessoas que defendiam mais a questão da espiritualidade, do rigor em relação aos sacramentos,
da não mistura, né, como sincretismo religioso. Então, acabou sendo assim. Os leigos, no meu caso, por exemplo, tiveram maior liberdade. Mesmo assim, eu, enquanto fundador da comunidade Mundo Novo, por exemplo, eu tenho obediência com a Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, eu não posso ficar ali falando um discurso político dentro da minha comunidade. Não faço isso. Ali eu tenho um carisma que é próprio de cada comunidade. E ali eu evangelizo da forma genuína. Genuína dentro daquilo que é a expressão da nossa comunidade em fidelidade à doutrina católica, à hierarquia, ao clero, mas com a liberdade de arrebanhar as pessoas para evangelizá-las. Isso aí, quando a gente tem esse propósito reto, isso aí acaba sendo reconhecido e as coisas se harmonizam mais, porque no fundo a gente quer a mesma coisa. A gente quer o bem das pessoas, a gente quer o bem da sociedade, o bem do nosso país. Então, assim, é a minha visão em relação a essas expressões, mas eu volto a dizer, hoje ainda existem muito mais ainda a tendência, né, vamos dizer assim, dentro do clero, de uma linha mais de esquerda do que uma manifestação mais espontânea, mais clara, assim, de sacerdotes que defendam aí esse formato de uma gestão, por exemplo, do Bolsonaro. Agora, os católicos perderam muito espaço para os evangélicos no Brasil, não perderam? O senhor concorda com isso? Há previsões, inclusive, do IBGE, que no Brasil, dentro de 10 anos, a maioria será evangélica. A renovação carismática tem essa busca, essa missão de tentar resgatar essa hegemonia católica? Eu acho que a renovação carismática ela minimizou, e as comunidades novas católicas renovadas também ajudaram nisso, minimizou esse arrefecimento, né, do povo católico. Não sabemos aonde começou, mas uma falta de capacidade de encantamento dos jovens, dos adolescentes, com a igreja. Então, também não sabemos se é um movimento também com as escolas, universidades, acabou arrefecendo, ou seja, esfriando essa ligação. Às vezes também um discurso vazio ou um discurso mais social e político que realmente não transforma a pessoa na sua essência. Ela mexe muito mais com a cabeça, faz a pessoa raciocinar tudo, mas não dá aquilo que a gente vê nos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos pregavam e as pessoas queriam mudar de vida. As pessoas não queriam simplesmente repartir os seus bens. Isso era consequência. Elas queriam se reunir para o louvor, se reunir para essa comunhão com Deus, buscar realmente os milagres de Deus e sobretudo, a vida eterna, que é o que nós vamos todos conquistar, se Deus quiser, um dia. Os evangélicos crescem bastante com esse discurso da teologia da prosperidade. É um discurso mais atraente para a maioria do povo pobre, por exemplo, do Brasil, é isso? Esse não é o discurso católico. Na renovação carismática não também não é. Então isso aí já é uma diferença que realmente a teologia da prosperidade dos evangélicos, isso não existe dentro da experiência da renovação carismática católica. O que naturalmente acontece com uma pessoa que usa os dons, ela começa a largar o seu entendimento, a largar a sua compreensão e, obviamente, começa a ter mais possibilidades. Então, uma pessoa que deixa Deus agir na vida dela, ela é uma pessoa mais sincera, é uma pessoa mais carinhosa, é uma pessoa mais carismática, como o próprio nome do movimento fala, é uma pessoa que relaciona melhor, é uma pessoa também que busca viver as virtudes do evangelho, e isso, inevitavelmente, se você pega uma pessoa que é uma pessoa de oração, ou seja, ela o semblante dela é de uma pessoa mais feliz, ela ainda é uma pessoa mais perseverante, porque é um ensinamento
evangélico, é uma pessoa mais dedicada, é uma pessoa que busca uma excelência, competência, é uma pessoa mais esforçada, é uma pessoa que busca ser mais honesta. Se você juntar todas essas virtudes, se a pessoa não prosperar, alguma coisa está errada. Então, mas não existe, no nosso caso, inclusive esse sim é um diferencial que poderíamos usar dos evangélicos para os católicos, que nós não temos esse discurso de que venha caminhar conosco, você vai ficar rico, venha para o meu movimento, a minha comunidade, que a sua vida vai mudar e você vai ficar rico. Não, mas que isso pode acontecer como consequência. Obviamente, isso pode acontecer porque as virtudes levam as pessoas para frente, né? Como está escrito no livro de Isaías, até a canção que ficou muito conhecida minha, que chama Nas Asas do Senhor, que fala que aquele que confia no Senhor renova suas forças, recebe asas de águia e vão para a frente, vão para o alto, né? E sem mais se fatigar. Então, como consequência, então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Falar que você venha para a nossa igreja e pare de sofrer, e você nunca mais vai sofrer. Isso não é um discurso evangélico na essência do evangelho, mas ao mesmo tempo a gente vê que a pessoa que exercita os carismas, utiliza os dons e as virtudes, ela, obviamente, você vai hoje num departamento, você vai numa loja, infelizmente hoje, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas que parece que estão mal-humoradas para te atender, muitas pessoas parecem que estão fazendo ali só pelo dinheiro, que estão com raiva do seu trabalho, que estão fazendo contrariado. Se você tem uma pessoa que está feliz, uma pessoa que entendeu que mesmo sendo fiel no pouco, ela tem que estar realizada, é lógico que ela sai na frente. Certo. O senhor é membro da Frente Parlamentar Católica lá no Congresso, né? Agora, a gente ouve pouco falar da Frente Católica, Parlamentar Católica, e muito da evangélica. Vocês estão conseguindo também colocar ali suas propostas, proposições? Sim, a Frente Católica ela é muito atuante. É claro, porque existe uma diferença. Existe a bancada evangélica e não existe uma bancada católica, porque não é assim que a igreja orienta. Então, embora se fosse olhar, talvez a maioria do parlamento é formado por católicos, católico, mas católicos assim, católico. De carteirinha, né? Não de carteirinha, né? De batismo, né? Vamos dizer assim, né? Mas não praticantes, atuantes, né? Igual no meu caso, assim, que já vou mais para o outro extremo, né? Que eu vivo isso no meu dia a dia, né? Eu acabo a minha missão durante a semana. Mas a maioria dos católicos não, inclusive os parlamentares. Também não são tão fervorosos e assim, mas claro, cada um dentro da sua, né, não estou aqui criticando ninguém não, cada um dentro da sua visão religiosa. No meu caso, eu sou uma pessoa assim que tenho meu prazer está em viver a minha fé e tudo que eu faço é em função daquilo que eu tenho como ensinamento de Jesus. Agora, a Frente Católica ela é muito atuante. Inclusive, em alguns aspectos, como... Quais os principais pontos aí de atuação Sim, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, que é o principal projeto contra o aborto, em defesa daqueles que não nasceram, né? É um projeto autor católico. O deputado Miguel Martins, do qual eu sou sucessor, que ele já faleceu, ele me antecedeu na Câmara e eu era, vamos dizer, estagiário dele. Quando eu fui estadual, ele era federal, nós éramos de Minas Gerais, os dois companheiros, e ele foi o autor, junto com o Bassuma, que também não é evangélico, os dois foram autores do Estatuto do Nascituro. Então, essa luta contra o aborto é uma luta que é muito católica, da luta em defesa da vida, também das instituições caritativas e filantrópicas. É uma luta muito, muito católica. A questão das drogas, somos muito semelhantes e também... Tem muitos pontos semelhantes, né, da bancada evangélica e católica. Muitas convergências, né? Na maioria das vezes, nós estamos trabalhando sempre juntos. Nos unimos, né, na questão de ideologia de gênero, contra a ideologia de gênero, a favor da família, a favor da vida, né, na luta contra a pedofilia, contra as drogas. Então, esses temas mais de moral e também de valores une muito a Frente Católica com a Frente Evangélica. E o PL 1904,
O deputado Sóstenes. Sóstenes é um dos autores. Deputado Sóstenes, que também Vocês da Frente Católica apoiam. apoiamos esse projeto que... Ele não propõe uma pena excessiva lá, não, Não, porque... Houve críticas, né, por conta disso, de alguns setores. Porque, setores da sociedade. na verdade, em considerando uma criança a partir da 22ª semana como um ser humano digno de direitos, então não se pode diferenciar este de mim, de você. E se alguém atenta contra a sua vida tem essa pena, alguém que atenta contra a vida de um nascituro a partir da 22ª semana teria que ter a mesma pena, porque, teoricamente, eles têm o mesmo direito que eu e você a partir do momento que são cidadãos, só ainda no ventre de sua mãe. Então, eu particularmente, né, é uma discussão, né, vamos dizer, constante, que já chegou no Supremo Tribunal Federal, mas esse projeto... eu volto a dizer, o projeto que nós defendemos mais e que é um projeto essencialmente católico é o Estatuto do Nascituro, que dá o direito desde a concepção ao nascituro de ser um cidadão. E esse como é que está essa... Ele sempre em tramitação nas comissões e nossa luta sempre é para levá-lo para o plenário. Infelizmente, como existe uma força contrária também de pessoas que no parlamento não defendem assim esse projeto, então até hoje não conseguimos que ele fosse votado. Mas o nosso grande esforço sempre vamos levar para o plenário em regime de urgência o Estatuto do Nascituro, porque acabaria toda a discussão, porque seria próprio, como o nome fala, um estatuto de direitos da criança dentro do ventre da mãe. Então, aí acabaria todo tipo de margem para discussões e possibilidades e algumas ações no próprio STF. Então, assim, eu foco mais hoje no Estatuto do Nascituro. Quando que ele foi apresentado? Ele foi apresentado em 2008, por aí, 2009... Né? Tem bastante tempo, porque ele foi elaborado justamente pelo deputado Miguel Martini, que ele, em 2010, eu fui eleito deputado federal, ele já não era mais deputado. Então, foi em torno de 2008 que imagino que esse projeto ele foi apresentado na Câmara e, desde lá, ele vem tramitando nas comissões. Tá bom. Se o senhor quiser falar também mais um pouco de outros projetos de sua iniciativa que tenham sido apresentados ou que o senhor pretende apresentar? Eu já apresentei vários projetos nessa linha de defesa da vida, na recuperação de dependentes químicos, muitos projetos, e na maioria das vezes esses projetos são apensados. O que é apensados? Como existem muitos deputados e centenas, milhares de projetos, o seu projeto e o meu, quando ele tem alguma identidade, o que é mais antigo, o outro ele é incorporado. Então, se perde um pouco, na maioria das vezes, durante a tramitação, se funde os projetos. Então, mas eu apresentei muitos projetos, tanto em favor da pessoa com deficiência, né? Por exemplo, um projeto que é muito reconhecido, que eu torço que ele vá para o plenário, que acaba com a prova de doenças incuráveis. Por exemplo, um síndrome de Down, que tem o direito de comprar um carro com desconto, todo ano ele tem que provar que ele tem síndrome de Down. Então, eu apresentei um projeto que, em casos de pessoas que têm a perna amputada, ou doenças irreversíveis, ou síndromes que não tem não tem como alterar, que não se necessite de provar que a pessoa não tem a perna, provar que a pessoa tem síndrome de Down. Então, projetos como esse que eu tenho a alegria de ter apresentado. O projeto está em andamento ainda. Está em andamento. O projeto que se converteu em lei, que eu fiquei muito feliz, foi o Dia Nacional do movimento Terço dos Homens. Apesar de eu ser da Renovação Carismática, o movimento Terço dos Homens é um movimento de homens, pais de família, que mais cresce no Brasil, que reúne durante a semana nas igrejas os homens para reacender esse valor da fé, da oração. E ali, consequentemente, o que acontece? Você cresce na fé, uma vez por semana frequentando esse movimento, e volta para sua casa e melhora, teoricamente,
melhora a convivência familiar e isso edifica a família. E eu tive, então, a pedido do Dom Gil, que é o arcebispo de Juiz de Fora, Minas Gerais, que é muito amigo meu, inclusive meu orientador espiritual, o Dom Gil pediu que eu apresentasse esse projeto. Apesar de ser um dia nacional, como tem tantos dias nacionais de tantas coisas, mas é importante porque valoriza um movimento que hoje faz um trabalho muito bonito no Brasil. Então, agora estamos para aprovar o projeto das APACs. A APAC é um modelo prisional que em Minas Gerais ele A PAC proliferou é a Associação de Proteção e Assistência Carcerária, é isso? ao condenado. Ao condenado. Associação de Assistência, tá. de Proteção e Assistência Sim. ao condenado. E a PAC, ela tem um índice inversamente proporcional ao sistema comum. Então, rapidamente aqui, enquanto um preso no sistema comum custa em torno de 5 mil por mês para os cofres públicos e com mais de 80% de chance de reincidência, na PAC ele custa em torno de R$2.000 e menos de 15% de reincidência. Sendo que na PAC, os próprios recuperandos, que chamam assim, os presos, eles são responsáveis pela sua regeneração. Então tem também um incentivo de laboterapia, de resgate de valores, resgate de convivência familiar, de valorização da família. Eles também têm um processo de cura, vamos dizer assim, e isso faz com que não haja fuga das unidades das APACs, que a recuperação deles seja assim, quase que 100%. E eu fiz, então, o projeto de lei, como eu sempre fui apoiador das APACs, eu fiz o projeto de lei da Lei das APACs, que permite o governo a liberar recursos para investimentos nas unidades das APACs, ampliando esse modelo. E, se Deus quiser, em breve se transformará em lei de minha autoria. Ok. Eu já toquei nesse assunto, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, se possível, a respeito dessa questão de uma certa perda de expressão assim da Igreja Católica, que muita gente acha que vem ocorrendo isso. Não sei se o senhor concorda, mas a própria CNBB, por exemplo, ela que tinha muita força, muita expressão, hoje ela parece mais quieta. Por um lado, é bom para se pensar. Quando as pessoas começam a ir embora, ou quando fica mais sem entusiasmo uma caminhada, ou até mesmo com menos expressão, como a própria CNBB, você está dizendo aí, que um dia, se o bispo batesse o pé, o Brasil inteiro parava. Hoje, talvez não tanto assim. Se por um lado a gente precisa refletir se nós não estamos sendo, vamos dizer assim, menos atuantes, menos fervorosos, menos, vamos dizer assim, influenciadores no bom sentido das pessoas de bem. Por outro lado, também não pode se ter uma neurose ou uma paranoia, vamos dizer assim, de achar assim, a quantidade é que importa. Então, os dois lados é bom para reflexão, porque no determinado momento, quando Jesus começou a tocar em pontos mais delicados, quando ele falou que o corpo dele seria comido, seria uma comida, o sangue seria uma bebida, muitas pessoas pararam de segui-lo. E aí Pedro fala: Senhor, muda o discurso porque tem muita gente que não está, eles estão indo embora. E Jesus fala aquela frase que a gente conhece: vocês também querem ir? Então, Jesus ele não flexibiliza o discurso dele com o risco de perder pessoas. Então, se for por esse motivo, não tem problema perder pessoas. O problema é se nós estamos perdendo, como dizem alguns teólogos, não porque a gente cobra muito, mas é porque a gente cobra muito pouco. E as pessoas querem uma referência. As pessoas querem pessoas que proponham algo verdadeiro, que tenha fundamento, que tenha exigências. E se a gente relativizar isso, a gente para de encantar as pessoas, a gente para de comover as pessoas. Pode ser uma das teorias de que a Igreja Católica acabou perdendo pessoas. Eu acho que as duas reflexões são importantes. De não ceder também a um discurso
talvez assim, mais só pelo emocional, que talvez seja mais encantador ou mais atraente, mas ao mesmo tempo também não podemos ficar falando assim, é preferível ter 10 pessoas só aqui, mas nós somos aqui. E enche a paciência da pessoa, das 10 lá, que são os 10 heróis que estão aguentando assim, pelo amor de Deus, né? Então, nem tanto um lado, nem tanto o outro. Eu falo pela minha experiência na minha comunidade, né? Nós temos ali uma forma de evangelizar verdadeira, né? Buscamos mostrar a verdade e muitas vezes a verdade ela vai ao encontro ou de encontro a alguma deficiência que nós temos. Eu mesmo posso olhar para mim e sempre falar, essa palavra aqui está me confrontando porque eu não estou vivendo tão fielmente assim. Mas a autenticidade da pregação dos primeiros cristãos que a gente busca, a renovação carismática e as novas comunidades é chamada também da evangelização primitiva. A gente quer resgatar o entusiasmo dos primeiros cristãos, a têmpera dos primeiros cristãos, como eles amavam pregar, como eles estavam dispostos até a dar a sua vida pelo evangelho. Isso encanta as pessoas. Tanto é que a igreja cresceu, a igreja primitiva cresceu nas arenas, no Coliseu, porque antigamente eles sacrificavam junto com os bandidos, os criminosos, começaram a sacrificar também os cristãos. Só que havia uma diferença. Os cristãos morriam e em vez de diminuir a igreja, começou, eles chamam de o sangue dos mártires. Começaram as pessoas a querer aquilo para eles. Por quê? Porque isso dava sentido à vida das pessoas. E isso começou a fazer a igreja crescer. Hoje, eu acho que faltam mais mártires. Pessoas que realmente queiram essa radicalidade no bom sentido. Talvez aí seja um pouco dessa explicação. Mas, assim, se a gente fizer o nosso dever de casa, se a gente fizer bem feito a nossa parte, não tem necessidade de se comparar. Que a igreja do meu lado todo mundo está lotada, a minha tá metade das pessoas. Se eu estiver fazendo bem feito, aí é o livre-arbítrio de cada um de querer buscar aquilo que mais lhe convém. O nosso tempo, infelizmente, né, já está quase se encerrando, mas eu particularmente tenho curiosidade de uma questão, lendo sobre reportagens sobre o senhor também. O senhor teve Covid, né, durante a pandemia? Foi algo pouco sério? Tive mal, Então, eu queria fazer uma pergunta, não sei se o senhor vai se incomodar com a pergunta, mas o líder do partido do senhor falar que Covid era só uma gripezinha e tal, isso não incomodou o senhor naquele momento, não? Eu volto a dizer, a mesma coisa a questão das armas. Às vezes a forma de falar, ela atrapalha a intenção que a pessoa tem. E o Bolsonaro, ele, pelo seu temperamento, ele acabou, na minha visão, julgando contra o que realmente estava no pensamento dele. E que não era só dele, era de muitas pessoas. Que ao mesmo tempo que a gente devia imediatamente cuidar da saúde das pessoas, nós tínhamos que também ter todo esse cuidado com a sociedade como um todo, para que as pessoas não se sacrificassem, consequentemente, por uma falta total de possibilidades, inclusive de sobrevivência, de subsistência. Então, eu tive mal de Covid, mas e tenho total compreensão, solidariedade com todo mundo que passou por essa enfermidade, aqueles que perderam seus entes queridos por causa dessa enfermidade. Eu perdi minha mãe, por exemplo. Exatamente. E isso aí, eu não acho que se pode, vamos dizer assim, menosprezar de forma nenhuma. E eu também recebi muita oração quando eu estava ali em alguns desses aspectos entre a vida e a morte. Eu perdi minha assessora, chefe de gabinete, no mesmo período, pegou junto comigo o Covid. Então, eu não quero fazer pré-julgamento da intenção do presidente naquela época, até porque, por um outro lado, se compararmos hoje até mesmo com a dengue, que matou muitas pessoas, o que ele investiu nos municípios foi absurdo. E realmente, infelizmente, até com muitos suspeitas de desvios na compra de respiradores e outras coisas, mas houve um socorro para os municípios como nunca. Agora, realmente, uma forma de expressar infeliz na minha visão, e que julgou contra ele mesmo, porque, na essência, não via que havia esse desprezo com quem estava sofrendo, mas a forma de expressar. E
nós, então, acho que aprendemos todos, né, como devemos nos portar com o sofrimento das pessoas que estão ao nosso lado. Então não era todo mundo que era bolsonarista que pensava exatamente daquela forma. Não vou te dizer, né, que pensava daquela forma, que não pensava. Que se expressava daquela forma, entende? Que se expressava daquela forma. Por exemplo, a tese de que havia o efeito manada em termos de contágio e produção de anticorpos, isso é uma coisa que nós estamos vendo hoje. As vacinas não são eficazes, hoje não está sendo mais vacinado, existem cepas novas e a contaminação, e como toda pandemia e toda epidemia tem um pico e depois os anticorpos começam a circular e se começa a conviver com... Então, havia essa teoria que até hoje existe e às vezes há internacionalmente posicionamentos divergentes. Exemplo, o confinamento ou o isolamento foi negativo, por exemplo. Existem teses fundamentadas que falam que impedir as pessoas desse contágio rápido e, ao mesmo tempo, de um cuidado médico rápido, né? Isso aí também atrapalhou. Então, assim, eu não entro no esmiuço nesse juízo de valor. Porém, eu não estou falando nem tanto as pessoas têm um sentimento diferente, mas uma forma de expressar que talvez naquela loucura que aconteceu na pandemia foi infeliz. E aí também usada, obviamente, exageradamente por quem era contra. Enfim, não quero aqui nem ser complacente com palavras agressivas, porque eu passei por isso. E nem, ao mesmo tempo, dizer que pensava totalmente o contrário. Não. Existiam as teses que não era só o Brasil, outros líderes no mundo, Japão mesmo, e outros na Suíça e outros lugares, que não teve o lockdown total e que tiveram um resultado também semelhante ou mais positivo. Então, eu não caminho para um julgamento ou de exagerar numa crítica. Não, eu sou mais rigoroso comigo mesmo. Quando eu erro nos meus posicionamentos, eu quero refletir que eu quero ser uma pessoa melhor. O outro, às vezes eu penso que ele tem os seus motivos para, né, a criação, ou o jeito de falar, uns são mais explosivos, mas eu quero olhar para mim e falar assim, o que eu estou fazendo que eu te ofendi, que eu posso melhorar? O que eu estou fazendo de errado que amanhã eu posso fazer um pouco melhor? Então, assim, a gente está sempre aprendendo, o sábio está sempre aprendendo, né? O orgulhoso, ele acha que sabe tudo. Deputado, mais uma vez eu agradeço, então, a presença do senhor. Se o senhor quiser também se despedir de todo o público aí que está nos acompanhando. Então, como a gente abordou muito aqui a questão do nosso trabalho missionário com a música católica, na evangelização, você me permita fazer um pouquinho também do meu comercial, como você falou aí também, okay, de pedir às pessoas para me seguir no Instagram, né, @erosbiondini, escutar minhas músicas nas plataformas de música, né, tem músicas muito bonitas e conhecidas. Estão em todas as plataformas de música, Deezer, Spotify, e também no meu canal do YouTube, onde tem ali os clipes, né, o DVD que eu gravei, tem ali os clipes, inclusive da minha música nova, que chama Vem a Tua Bênção. E então, nas minhas redes sociais aí, seguir e divulgar, eu fico muito feliz, porque realmente eu sei que faz um bem muito grande para as pessoas. Quantos seguidores o senhor tem nas redes sociais? Eu tenho no Instagram 158 mil seguidores. 158 mil seguidores, até uma semana passada era 157, então quer dizer que está crescendo devagarinho, mas está crescendo, né? No YouTube, acho que 40 mil, no Facebook, acho que 300 mil, e assim, não estou tão abaixo da média não, mas preciso melhorar. Tá bom. Deputado... Com a sua ajuda aí, eu vou ter mais seguidor, né? Com o seu programa aqui. Muito obrigado. E em breve voltamos com mais um episódio do podcast Fé e Poder. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.